Eu acho que tem muita luz. Você que tá brilhando, Carol. Você tá me chamando de estrela? Uhum. Tá me chamando de Lúcifer não, né? Não. Ah, tá bom, então tá. Vamos começar então. Bora. Bora. Play! A gente vai trazer pra vocês hoje... Não teve Fala Galera. Fala galera, tudo bom? Eu tava com pressa. A gente vai começar hoje a série que a gente tinha mencionado e que a gente prometeu, que muitos de vocês estão pedindo, que é a série de como ler a Bíblia. Então, assim, com dicas mais específicas. Tem mais ou menos 7 dicas, 7 vídeos que a gente vai fazer pra cobrir todas as dicas. Pega um caderno, pega a sua Bíblia e faz junto com a gente. O que a gente vai ensinar vai fazer muito sentido se vocês praticarem constantemente, tá bom? Vamos nessa? A primeira dica e a dica que a gente vai trabalhar hoje é cuidado e intenção. Então, assim, o texto bíblico é um texto que foi cuidadosamente elaborado. Tudo que entra nele tem um propósito e ele é feito de uma maneira muito direta. Comparando com a nossa literatura atual, a Bíblia diz muito com poucas palavras. Ok. Então a gente não tem muita informação, a gente não tem muitas descrições detalhadas do físico das pessoas, por exemplo. Então tudo o que está escrito, como as coisas estão escritas e até o que não é mencionado. Tem momentos em que o que não é mencionado a gente sente falta e fala, ué, mas isso aqui não tá aqui por quê? E outros momentos em que há um silêncio escondendo essas pessoas do seu envolvimento, ou a informação que fala assim, não, essa informação não é interessante para você entender a história, ou ela mudaria a maneira como você lê a história. Então até o que não está escrito também é importante. Ok. E esse é o tema de hoje. Então o tema de hoje é esse cuidado e intencionalidade, lendo para prestar atenção em todos os mínimos detalhes. Lembrando que até a troca de ordem de palavras ou de eventos também entra nesse detalhe. E de repetições, porque na nossa cultura ocidental, agora não lembro se é pleonasmo ou redundância, a galera de letras corrige aqui nos comentários. Parece que é cansativo, assim, a forma, às vezes, que a gente lê, né? Uhum. Porque repete, falou e disse. Mas peraí, se ele falou, ele já disse. É. Então a gente vai estar mencionando isso aqui. Mas vai ter um vídeo só sobre repetições. Ok, mas eu só tô colocando... Que é um dos detalhes. Isso. Tudo que a gente tá falando é muito baseado no jeito que os hebreus se expressam. Então, a literatura hebraica. Como que eles pensavam, o que era bonito escrever, como que eles faziam. E se a gente entende isso, a gente entende o que tá por trás da intenção original do autor. Perfeito, então acho que é importante a gente mencionar que a Bíblia é um livro que usa o hebraísmo, é um livro antigo, ok? Ela tá dentro de uma cultura e de um tempo que não é o mesmo que o nosso. De uma cultura do Antigo Oriente Médio. Então eles escrevem da direita pra esquerda e a gente escreve da esquerda pra direita. Só aí a maneira de pensar já muda completamente. Depois que a gente fizer a série de como ler a Bíblia, a gente pode fazer uma série sobre cultura também. Ou sobre o imaginário da época. Não sei, manda nos comentários. Bora! Muito bem, cuidado e intenção. Significa que a gente lê, e a gente já tinha falado do olhar fresco. O olhar fresco é fundamental pra gente pegar os detalhes. Pra essa série de hoje, a gente vai usar as passagens de Êxodo 1 e 2. E eu vou começar em Êxodo a partir do verso 15, que diz assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Todo esse processo de pensamento de Faraó, ele tá vindo de um processo em que ele tá se sentindo ameaçado pelos hebreus. E a gente não entrou no detalhe, tipo, não leu o texto, mas um pouquinho antes disso, ele tá dizendo que ele tá se sentindo ameaçado, que os hebreus podem se unir aos inimigos dele, e ele decide colocar cargas e capatazes sobre os hebreus para diminuir o seu crescimento. Então isso é só mais um passo na diminuição do crescimento. E a gente vê um contato direto de Faraó com essas parteiras e o pedido que ele faz para elas, que é o pedido de matar os meninos. Então a gente percebe uma coisa, ele tá muito preocupado com uma classe muito específica, meninos. Ele também não parece estar preocupado com os homens de hoje, mas com os homens do futuro, porque ele quer matar os bebês agora. Ele acha que vai ver os hebreus mais fracos, a gente percebe que é isso que ele está procurando. Então a gente vê esse direcionamento e a gente consegue entender mais ou menos o pensamento de Faraó. Eu vou enfraquecer. O medo dele parece ser militar, porque ele já tinha falado que eles vão se unir aos nossos inimigos e nos derrotar. A gente vê esse medo dele, que ele agora vai traduzir para a morte dos meninos, eliminando uma geração. Só que as parteiras se recusam a fazer o que ele queria. Eu sei que tem muitas perguntas com relação às parteiras e se elas mentem, olha a cara da Carol, se elas mentem pro faraó e tal, e a gente pode até estudar essa passagem em um outro momento. Só que o foco agora é a maneira como está escrito. Por exemplo,
fala delas, e a primeira coisa que fala, que tá lá no verso 17, é que elas não fizeram o que ele queria porque elas temeram a Deus. Se a gente vê essa intencionalidade ali, então vai falar primeiro, as parteiras, porém, temeram a Deus. E depois vai dizer, e não fizeram o que Faraó pediu. Então, assim, o que vem primeiro numa sentença geralmente tem o foco. Então, antes de mais nada, é o temor delas a Deus que faz diferença. Repara, não fala elas não temeram Faraó. Fala, elas temeram a Deus. Aí entra um pouquinho daquela informação de ausência. Não está escrito que elas não temeram Faraó, mas elas não temeram Faraó porque elas podiam ser mortas por desobedecerem uma ordem direta dele. Então repete aquela informação que você deu. O que vem primeiro na sentença é o mais importante. É o mais importante. Tá bom. Em alguns casos, a gente precisa comparar como é que estava na sentença original, porque o tradutor pode mudar essa ordem para ela ficar mais... Então, no português, a ordem certa é Temeram, sujeito, verbo e objeto. parteiras, temeram. Que é como tá aqui. O hebraico provavelmente tá, eu não tô com o hebraico na minha frente hoje, mas ele provavelmente tá, temeram as parteiras a Deus. Só que assim, aí fica mais forte. Temeram é a primeira coisa que aparece. Entendeu? Mas pra quem lê, já lê a tradução, você vê o que apareceu ali primeiro e pensa nisso como enfoque. Anotou? Tá anotando as dicas? Fica ligado. Faraó percebe que as parteiras não fizeram o que ele falou e ele manda chamá-las de novo. É nesse momento que vem toda a controvérsia, porque elas mentem, assim, não dá pra resolver num videozinho só. Mas tem toda uma questão de mentir. Mas mentiu pra quê? Pra proteger a vida. Ok. Mentiu por quê? Porque teme a Deus. Ok. Tem outra, a gente não sabe. A gente sabe a intenção delas. Mas o que elas dizem é que quando elas chegam, as hebreias não precisam de ajuda. Isso pode ser verdade. Fica jogado. A gente não sabe se é, se não é. Mas eu tô falando assim, a gente interpreta, a gente se foca numa coisa que não é exatamente o foco do foca texto. no foco, que hoje a gente tá só analisando o texto, tá? A gente não tá discutindo o problema ético, a implicação ética. Elas são abençoadas pelas suas escolhas. Então a gente vê muito isso. Às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis, e escolhas que aos olhos do mundo, ou digamos assim, no caso delas, aos olhos de Faraó, foram erradas e o atrapalharam. Então Faraó não vai ajudar elas a prosperarem, mas elas fizeram o que fizeram por Deus e Deus ajuda elas a prosperarem. Faraó então se vira e fala assim, as parteiras não vão me ajudar, mas o meu povo vai me ajudar. E ele se vira para todos os egípcios e ordena que os bebês hebreus que eles acharem, e eles têm servos hebreus, eles tomem esses meninos e joguem no rio. Ele continua nesse extermínio de uma geração de meninos. E é assim que acaba o capítulo 1, a gente entra no capítulo 2, quando o pai de Moisés e a mãe de Moisés se conheceram e casaram. A gente vê e aprende nesse momento que ele é da tribo de Levi. No verso 2, a mulher concebeu e deu à luz um filho, que ela escondeu por 3 meses. A impressão que dá quando a gente lê o texto é que Moisés é o filho mais velho. Só que na metade desse capítulo, a gente vai descobrir que ele tem uma irmã, e que a irmã mais velha tem idade suficiente para acompanhá-lo. Miriam. Então, por que não mencionar Miriam? Por que não contar a história daquela forma cronológica? Eles se conheceram, eles tiveram uma filha, e aí tantos anos depois eles tiveram um filho, e foi bem nessa época. Repara, não dá esses detalhes. A gente já sabe o contexto histórico e a gente sabe que Faraó tá mandando matar os bebês meninos. Mas a gente não sabe em que contexto Miriam nasceu, se ela nasceu também nesse contexto de morte dos meninos. A gente não sabe quantos anos demorou. É aqui que entra a intencionalidade? Aqui que entra a intencionalidade. Que você está mencionando. Essa intencionalidade, ela vem com uma mensagem. O objetivo é que a gente se concentre numa característica do texto. Então aqui Miriam é guardada para depois. Não há uma confusão do autor quanto a, mas ele tinha uma irmã e eu esqueci. É uma coisa que a história não é sobre ela, o nome dela não vai ser mencionado aqui, e ela tem um papel depois. Então o texto se concentra em Moisés, e ele não é nomeado. Ele não vai ser nomeado até o momento em que a princesa do Egito nomeia ele. E isso também tem intencionalidade. Então você guarda o nome dele pra depois. Tá ocultando o nome que a mãe biológica deu. E tá mostrando a cena que a mãe adotiva deu. Então tudo isso faz parte disso que você tá falando. Intencionalidade. Não mencionar a irmã pra gente se concentrar muito mais nele. Então a gente vê que a mãe dele constrói essa cesta especial pra ele, que na verdade no texto bíblico é chamada de arca. Arca como na arca de Noé. E é uma palavra tão especial que ela só aparece em 2 lugares. A gente vai aprender sobre isso quando a gente estudar palavras-chave. Porque aparece uma palavra que é rara, e a palavra arca é rara, é teva em hebraico. E teva é uma palavra que descreve somente a arca de Noé
e a Arca de Moisés. Aí nesse momento, essa palavra-chave, a gente vai ver isso aos poucos, mas ela faz o papel de palavra-chave e ela faz o papel de intertextualidade. Ela liga dois textos diferentes, o texto de Moisés e a história sobre Noé. Quando você pensa e quando você faz essa associação, se a gente entendesse que ele foi colocado nesse tipo de arca, a gente já lê essa história pensando na outra. Você imagina e comparem depois, tá? A descrição dela, ela fez com junco, né? E ela tapa com betume. E Noé faz a arca com a madeira e depois tapa com betume. Então o processo também é parecido. A ideia desse tipo de arca é uma arca que está completamente nas mãos de Deus. Ela não tem meio de controle da direção onde ela vai. Uau! E ela é colocada numa situação onde somente os que estão dentro sobrevivem. Então, de todos os meninos do Egito, dos hebreus no Egito naquela época, apenas Moisés sobrevive. E ele sobrevive não pela proteção que a mãe dele proporcionou, mas pela proporção que a arca proporciona, que é um instrumento tão sem controle que só quem controla e protege é Deus. Podemos falar então que literariamente, não sei se existe essa palavra, tô criando agora, o autor está dando uma ênfase em Moisés? Ele quer que a gente pense só em Moisés e não pense nos outros filhos, eles não entram na história. Ok. Só quando eles vão entrar quando eles entrarem. Segundo lugar, ele quer que a gente leia a história da Arca de Moisés pensando na história do dilúvio. Ok. Fez sentido. Quando você faz essa comparação, e isso entra muito em intertextualidade, que é outro passo. Você compara as duas histórias. Você vai ver, por exemplo, esse negócio da salvação de um dentre os muitos que estavam fora. O outro é salvação para continuidade. Então, a salvação de Moisés é uma salvação que traz vida, porque ela vai trazer liberdade, início para o povo de Israel, que vão entrar em aliança com Deus e que vão, através das suas gerações, se preparar para receber o Messias, que é a semente prometida em Gênesis, e a gente já estudou isso juntos. Volta lá nos vídeos anteriores. E é isso aí. A gente vê também que a cronologia não é tão importante para o autor bíblico como ela é para nós. A gente gosta de histórias explicadas exatamente em termos numa linha cronológica. A gente vê então que a irmã aparece e segue o bebê que é colocado nas águas. E para a filha de Faraó, ele é tirado das águas. Olha que interessante. Colocado nas águas e tirado das águas. Moisés recebe o seu nome nesse momento. E a reação da filha de Faraó é muito interessante. É dizer: esse menino é hebreu. O pai dela mandou matar todos os meninos hebreus. Mas ela faz o oposto do que o pai dela tinha falado. E ela salva o menino hebreu, em vez de matar o menino hebreu. Tem uma outra característica do texto que poucas pessoas percebem, às vezes as pessoas têm resistência de entender, mas tem muita ironia no texto bíblico. E a gente vê muitas aqui. A ironia de que em vez de matá-lo, ela o salva em primeiro lugar. Então ele é salvo exatamente pelo povo que era para destruir e pela filha do homem que mandou destruir. Eu já ia perguntar isso, se tem ironia porque quem desobedece ele é logo a filha dele. Então, uma ironia muito grande. Olhar fresco, a gente vai começar a ler essa história. Quando a gente lê que foi a filha de Faraó que achou, você vai naturalmente pensar: e agora? Já era, ela vai matar Moisés. Porque ela é filha do homem que mandou matar. E ela faz o oposto do que se espera. Há intencionalidade também no fato de que as mulheres estão desobedecendo, no caso, personagens femininas, as parteiras, a mãe dele, a irmã, exatamente, a filha de Faraó. Essa é a minha ironia preferida. É a ironia de que Faraó se sente ameaçado pelos homens e ele tem uma visão extremamente militar, certo? Então ele tem uma visão muito limitada. E tem também uma visão limitada que às vezes a gente tem de como Deus trabalha. A gente acha que Deus tem um certo limite. Ele põe um limite em Deus. Deus vai trabalhar através dos homens. E o que acontece é uma virada. Então, assim, ele é superado e toda resistência vem das mulheres. E são as mulheres que salvam o único menino necessário para trazer a revolução e a libertação dos hebreus. Uau! Mais pra frente. Que ironia sensacional! E a gente tem muito disso no texto também, que a gente pode observar. Um dos temas recorrentes é Deus trabalhando através dos mais vulneráveis, através dos mais fracos, trazendo salvação da onde se menos espera. Perfeito. E é isso, deu pra gente ter uma ideia mais ou menos da intencionalidade. Vocês vão avaliar cada palavra, vão ler devagar, vão se colocar no lugar do primeiro leitor, como é que eu me sentiria se eu não soubesse o fim dessa história. E vocês vão perceber esses detalhes. Repara que ele nunca diz, por exemplo, diretamente que Deus usou as mulheres, mas ele cita todas as mulheres da história, muito especificamente. O pai de Moisés pode ter tido alguma participação na salvação dele. Arão não é mencionado. Mas eu acho que Arão é mais novo que Moisés. Ah, é verdade. Então a gente vê, assim, não é uma coisa direta, mas sutilmente as mulheres são enfatizadas, são mencionadas, inclusive as parteiras, que os próprios nomes delas são citados. Muito que bem, então, ficamos por aqui. Você está assistindo a série de Como Ler a Bíblia. Não perca nenhum vídeo. E por hoje é só. Até a próxima.
bye.